Então, pessoal, conforme prometido, vamos começar aí a parte não paramétrica aqui na plataforma. E primeiro eu vou falar um pouco sobre a filosofia, né, dessa parte da estatística, antes de entrar nos testes, tá? E antes eu vou fazer um apanhado aqui, que na verdade ela é uma solução para quando você não tem um pressuposto atendido da estatística paramétrica clássica, tá? Eu vou falar dos outros pressupostos da estatística paramétrica, as soluções para eles, e aí depois eu entro no pressuposto final, digamos assim, que se ele não for atendido, a gente tem que recorrer a essa estatística que se chama estatística não paramétrica. Então, nas últimas aulas, né, se você assistiu aí e tal, na plataforma, você viu que a distribuição normal permite a gente testar hipóteses, né? A gente dispõe média, desvio padrão, e a gente pode fazer inferências a respeito da chance de encontrar aleatoriamente determinados valores em uma população, tá? Se você assume isso, né, a distribuição das médias amostrais cai numa distribuição normal, você tem uma simetria para a esquerda e para a direita, e com a média com desvio padrão você consegue, enfim, capturar bem aquele comportamento daquela variável e fazer inferência em cima disso. Por exemplo, qual a probabilidade de um valor cair tantos desvios padrões acima da média, que seria o valor de P, dentro de uma curva, né? Tá. Dado isso, a gente sabe que ela é uma abstração, tá? Ela é construída, enfim, na teoria estatística, assim como o círculo pitagórico, por exemplo, é da teoria matemática, da teoria da geometria, né? Mas praticamente a gente nunca sabe de fato o desvio padrão real de uma variável. A gente geralmente vai estimar a partir da amostra, tá? Geralmente vai utilizar os nossos dados, o mundo real, para estimar isso. E para isso a gente usa a distribuição T. Ela mede o erro entre uma média amostral e a média populacional. Semelhante à normal, porém mais larga quanto menor o n. Então você vê aqui com degrees of freedom, né, que a gente chama de graus de liberdade, quando os graus de liberdade são pequenos, ela é mais pesada nas caudas, e quando ele é grande, ela se aproxima, as caudas vão pesando menos, e ela vai se aproximando de uma distribuição normal. Ela é então uma aproximação para ser utilizada em amostras, tá? Então, em amostras grandes, ela é quase igual à curva normal. Lembrando que o que a gente chama aqui de graus de liberdade seria o tamanho da amostra menos 1. Eu, em algum momento, devo ter definido isso aqui. Senão, vou deixar depois aqui o videozinho. Vou deixar o videozinho aqui depois de novo, porque eu tenho certeza que eu já gravei isso. Então, quanto maior o n, mais estreitas as pontas e um valor menor de teste t é necessário para chegar no determinado limiar de significância. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, um n de 4, a gente precisa que uma média só desvie 2,776 desvios padrões em relação à média para ser estatisticamente significativo. Agora, quando a gente tem um desvio padrão acima de desvio padrão não, um degrees of freedom, um grau de liberdade, perdão, não estava fugindo a palavra, alto, né? Acima de 120, depois aí você vai ganhando, ele vai ficando lá, ele fica igual para você chegar, né, para você calcular o intervalo de confiança 95%, para a esquerda e para a direita, você tem que, enfim, multiplicar por 1,96. A gente também, o multiplicador ele vai diminuindo a partir do momento que você vai aumentando o teu n amostral. A gente também já discutiu sobre isso. Então, usando a distribuição T, podemos calcular o intervalo de confiança e encontrarmos a média real da população
a partir da média amostral X% das vezes, tá? Dependendo do intervalo de confiança que você está utilizando, né? do nível de confiança, na verdade. A gente tem o on-sample t-test, né? O teste de uma amostra, né? Testando contra uma média teórica. Então ele testa a diferença entre uma média amostral e um valor arbitrário que você pode estipular. O teste T é mais comum, que todo mundo conhece, né? O teste de Student. Vai comparar dois grupos independentes de forma a inferir a probabilidade de uma diferença entre ambos, se dever ao acaso. Baseia-se na distribuição T da diferença entre as médias, estimada a partir do erro padrão das duas populações. Tá? Agora, se a gente tiver a condição de pareamento, né? O antes e o depois, por exemplo, a gente usa o teste T pareado. Ele compara dois grupos em que as amostras possuem alguma relação entre si, baseia-se na distribuição T da soma das diferenças entre cada par. Então, e é estimado a partir do erro padrão da diferença entre os pares. A gente tem o Ratio Parity Test, que é utilizado quando está pareado e normalizado ao mesmo tempo. Tá? Eu acho que eu ainda não gravei um vídeo sobre isso, sobre esse tipo de teste. Se não, eu devo adicionar a plataforma. Tá? Então, o que a gente estava realmente assumindo no teste T, certo? Distribuição normal das médias amostrais, unidades independentes entre si dentro de cada grupo, variâncias semelhantes entre os dois grupos, unidades independentes entre um grupo e outro. Apenas no teste de estudante. Tá? E como é que a gente garante... e quando a gente não tem unidades não independentes entre os grupos? Então, vamos lá. Pegando cada um desses pressupostos, quando a gente não tem unidades não independentes, o que a gente faz? Isso pode ser um problema do seu desenho experimental. Você vai lá pode ser que você esteja desenhando o seu experimento de forma incorreta, mas se não for, tá? Se não for, a gente tem a alternativa pareado, teste T, que é o teste pareado, ou o Ratio Parity Test, né, que eu mostrei lá, quando tem normalização. Aí, de novo, para outro pressuposto, se o único pressuposto quebrado é a variância diferente, existe esse teste aqui com correção de Welch para variâncias diferentes aqui no GraphPad. Ó, você seleciona aqui, tá? É o não pareado, ele é não pareado, né? Os grupos são independentes, mas ele tem uma correção para variâncias diferentes. Aí existem também, usam hoje também um teste chamado teste robusto. E parece que existem outros testes que vêm dessa classificação aí, dessa família de testes chamado testes robustos. Mas isso é para outra hora. E se a sua distribuição não for normal? O que a gente quer dizer com isso? Existem várias formas de desviar da normalidade. Por exemplo, o rolado dado, né? O fenômeno que possui a mesma probabilidade de acontecimento para cada uma de suas facetas. Tá? Então aqui, o dado, quando você joga ele, todos os 6 lados têm a mesma probabilidade de cair. Então a gente espera que a longo prazo, jogando várias vezes, você tenha uma distribuição de frequências dos valores homogêneo, ou mais ou menos homogêneo, porque todos os valores têm a mesma probabilidade de ocorrência. Então esse cara aqui, ele ocorreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. O 2 ocorreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. O 3 provavelmente ocorreu 13 vezes. O 4 ocorreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Assim como o 5. E o 6 ocorreu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. Mas se a gente continuar rolando esse dado, isso aqui tende a ficar cada vez mais simétrico. Tá?
já está razoavelmente simétrico. Porque a gente nunca vai chegar de fato à simetria perfeita, porque a distribuição simétrica perfeita, ela também é, assim como a distribuição normal, ela também é ela também só existe na teoria. Na realidade, sempre vai assim ter uma diferençazinha, a não ser que você jogue, a não ser que você seja Deus e consiga jogar o dado infinitas vezes. Aí você entra na distribuição homogênea. Outras formas de desviar a normalidade. Um fenômeno que não tem preferência por um valor em particular, mas não necessariamente tem distribuição homogênea. Ele não tem uma moda, por exemplo. Tá? Ele ocorre aqui ó, de 0 até 200 e pouco. Com uma frequência mais ou menos... Ocorre um pouco mais aqui entre o 100 e tal, mas a frequência é mais ou menos similar. Ele não tem uma preferência de um valor de ocorrência. Tá? E existem, enfim, variáveis, existem fenômenos que se comportam dessa forma, e aí isso não vai. Isso, na tua coleta ali, na tua coleta ali vai desviar da normalidade. O exemplo da moeda, né, que a gente tem um experimento de Bernoulli, que ou é a probabilidade da cara, que é 50%, né, assumindo uma moeda justa, e a probabilidade de dar coroa, ou vice-versa, seria o complemento dessa probabilidade, que seria, no caso, 50% também, o experimento de Bernoulli. Outro exemplo seria fenômenos que em algumas amostras apresentam valores discrepantes, outliers, e em outras não. No entanto, nesse exemplo daqui, pode ser que através das reamostragens, porque frequentemente aparecem valores discrepantes, você pode cair numa distribuição bimodal e não numa distribuição unimodal, que seria a distribuição normal, e nem numa distribuição uniforme. Você cai nessa distribuição aqui chamada distribuição bimodal. Vamos dizer que de uma em cada duas amostras você vai ter outliers presentes. Aí sim ele vai bimodar sua distribuição. Ou ele pode até, sei lá, você pode ter uma distribuição com trimodal, né, com 3 modas, né, com 3, enfim, dependendo do fenômeno, né. Eu não conheço, mas é uma possibilidade. Mas esse aparecimento de outliers tem que ser frequente bastante para influenciar essa tua amostra. Agora, se o outlier ocorre mais 10% das vezes, a cada vez que você amostra, com várias amostragens acaba não sendo um problema. Com a reamostragem, a gente pode assumir que ele vai cair numa unimodal, uma distribuição normal. E isso também não quer dizer que os outliers sejam um erro, e sim que por algum motivo o fenômeno se comporta assim, tá bom? Outros exemplos. Instrumentos que possuem um limite de detecção para cima ou para baixo, mesmo que o fenômeno vá a valores maiores ou menores. Então aqui, o fenômeno ele passa disso aqui, mas o teu aparelho ele só detecta até 150. E aqui esse outro aqui, para IgG, detectar IgG, ele só detecta até 2.4, mas existem concentrações de IgG menores do que isso. Então, isso daqui não é um desvio da normalidade. Mesmo assim, lembrando que mesmo em algumas situações, por exemplo, a do dado lá, ao aumentarmos o número da amostra, por exemplo, um dado ele é equiprovável, né? Agora, se a gente joga 2 dados, já entra numa coisa mais próxima de uma distribuição normal. Se a gente joga 5 dados, já entra mais próxima de distribuição normal. Se a gente joga 10 dados, 100 dados, vai ficando mais próxima de distribuição normal. Como também a questão dos outliers, né? Se eles não forem tão frequentes, eles não vão afetar, mas se eles forem relativamente frequentes, por exemplo, em uma amostra esses caras não aparecem, e na outra amostra esses caras aparecem, e isso é um padrão que se repete, aí não tem como fugir, né? Não vai, as reamostragens não vai cair na normal, quebrando o pressuposto aí
da variável se distribuir de forma da média de reamostragens da variável se distribui de uma forma normal, tá? Então a normalização no sentido de não é normalização, a normalização no sentido de as coisas caírem numa distribuição normal tende a funcionar melhor para distribuições homogêneas e simétricas do que para as heterogêneas e assimétricas, tá? Lembrando que a gente pode fazer transformações na variável, tá? Por exemplo, aqui a gente tem a concentração da adzeína, né? Acho que fica em português da adzeína, ela não segue aqui uma distribuição normal. Quando a gente log transforma, a gente bota ali em log, aí o log dela cai numa distribuição normal. Agora você tem que ver se isso faz sentido para você. Cuidado para não perder o sentido biológico. Um outro tipo de transformação seria a transformação de Box-Cox, né? Mas depois tem que destransformar para interpretar teu resultado, né? Ver se isso faz sentido. Nesse caso, você estaria colocando a variável em uma escala onde os pressupostos dos testes paramétricos voltam a se aplicar, tá? Você está mudando a escala para ela poder, para os pressupostos voltarem a se aplicar, para as médias das reamostragens caírem numa distribuição normal. Tem também o bootstrapping, que eu vou comentar posteriormente aqui sobre o bootstrapping, mas tem enfim, eu acho que eu falei num vídeo aqui também sobre o que é bootstrapping. Eu já comentei sobre bootstrapping aqui no outro vídeo também, mas tem esse linkzinho legal aí do software do Minitab, tá? Que fala de uma forma interessante. Esse link é um link na internet que ele comenta sobre o bootstrapping. E a outra opção, quando não tem jeito, tá? É não assumir uma distribuição. Se você não tá em modelos lineares generalizados, onde você pode ter modelos para diferentes distribuições, quando você está aqui na estatística mais básica, utilizando testes básicos e tal, uma alternativa é você não assumir uma distribuição e partir para a estatística não paramétrica. Métodos não paramétricos para variáveis contínuas vão levar em conta a ordem dos valores e não os valores em si. E aí a gente tem exemplo, teste de randomização, Mann-Whitney, o Coxon, Kruskal-Wallis, para variáveis contínuas ou ordinais, e para variáveis qualitativas, o Q-quadrado e o teste Zato-Fisher. Então, vamos começar aqui a filosofia dessa questão da não paramétrica, da estatística não paramétrica.